Olá, meus amores, tudo bem? Prontos para a nossa aula número 3 de língua portuguesa? Vamos lá? Então, ciclo 1 de língua portuguesa, tendo como tema funções da linguagem. Vimos na aula 1 e na aula 2 que as funções de linguagem elas estão diretamente ligadas aos elementos da comunicação. Por isso que na nossa primeira aula revisamos os 6 elementos da comunicação. Estão lembrados? Emissor, receptor, referente, código, mensagem e canal. E vimos na aula 2 as 3 primeiras funções de linguagem, são 6 funções de linguagem. E nós vimos as 3 primeiras funções de linguagem. Vamos relembrar quais são essas funções? Vamos lá então. A função emotiva, a função conativa e a função referencial. Conversamos sobre essas 3 funções na primeira aula. A função emotiva, ela está ligada diretamente a quem fala, ou seja, na função emotiva, a intenção do emissor é falar dele mesmo, suas angústias, suas sensações, suas opiniões, né? Então, o emissor é o predominante, é a pessoa, é o foco predominante na função emotiva. A função conativa é quando a intenção do emissor é dar ênfase, dar foco para o receptor, com quem se fala. E aí você vai perceber, então, que no contexto da frase, no contexto do texto, todas as ações, né, as intenções do texto estão voltadas para o receptor. E na função referencial, a intenção do emissor é dar ênfase, é dar foco para o assunto referente. Lembrem-se que as funções de linguagem elas estão estabelecendo relações diretas com o elemento da comunicação. Olha só, função emotiva é o emissor falando dele mesmo, é quem fala, o foco é o próprio emissor. Função conativa é o emissor dando ênfase para com quem se fala, o receptor. E a função referencial é o emissor dando ênfase para o contexto, para o assunto, para o referente. Primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele, e aí nós estabelecemos então as funções da linguagem com os elementos da comunicação, certo? Tendo feita essa breve revisão das 2 aulas que tivemos, vamos colocar em prática com algumas questões, vamos lá? Então, vamos à primeira questão. O texto da primeira questão é o seguinte: deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir, em maior intensidade, as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WhatsCine, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS, Apple ou Android, Google. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o app sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco, com o espetáculo em andamento. O usuário, então, pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III, em Madrid. Na Espanha, 200 salas de cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios já são exibidos com recurso de WhatsCine, diz o brasileiro Luiz Mock, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar o espetáculo deles, e isso é um avanço, concorda? Muito bem, meus amores, vamos relembrar as 3 funções de linguagem que estamos trabalhando? Emotiva, primeira pessoa, conativa ou apelativa, segunda pessoa, e referencial, referente ao assunto, terceira pessoa. Se você analisar o texto, predominantemente os verbos e pronomes estão na terceira pessoa. Vocês perceberam? Em nenhum momento o emissor se apresenta no texto. E aí, então, nós já temos uma dica para qual é a função de linguagem predominante. Vamos, então, para o questionamento. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Lembrem-se que sempre tudo no texto é a intenção do emissor, tá? É o emissor que escolhe o código, é o emissor que escolhe o assunto, é o emissor que escolhe a forma como ele vai falar, é o emissor que escolhe qual função vai predominar. É isso que a questão mostra pra gente. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem. Olha só que legal. A questão ela já nos apresenta que é a função referencial que predomina. E você não tem que identificar qual é a função. Ela já te apresenta. Mas o que então que a questão quer? Maria Cláudia, você já falou para a gente que é a função referencial. Vamos lá. A presença de elementos
Ela quer que você prove, que você justifique porque é a função referencial. Que elementos são esses que comprovam que é a função referencial? Letra A. Esses elementos buscam convencer o leitor, incitando o uso do aplicativo. Opa, eu quero convencer o leitor a agir, a usar. Será que isso aí é a função referencial? O foco, quando a função é o foco no leitor, será que é a função referencial? Letra B. Objetivam manter um diálogo com o leitor. A intenção do texto é criar um diálogo, é conversar, eu pergunto, respondo, será que é isso? Letra C. Evidencio a subjetividade, explorando a entonação emotiva. Opa! O texto predominantemente tem pronomes e verbos em terceira pessoa. O texto trata de um assunto que não tem a ver com o emissor. Será que é a letra C? D. Expõe dados sobre o aplicativo usando a linguagem denotativa. Você sabe que linguagem denotativa é aquela linguagem literal com o significado primeiro, primitivo, real das palavras, né? Expõe dados sobre o aplicativo, expor. Olha, define o aplicativo revelando o ponto de vista da autora. Ponto de vista lembra qual função? Emotivo, referencial ou apelativo? O que é que vocês acham? Qual é? Muito bem, a letra D. Expõe dados sobre o aplicativo usando a linguagem denotativa. Você percebe que o contexto do assunto predominantemente é falar sobre o aplicativo. Em nenhum momento há o contexto do emissor, ou ele conversa com o leitor, ou ele manda o leitor usar. Não é essa a intenção, tá certo? Tranquilo? Muito bem. Segunda questão. Vamos lá para o texto. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Olha só, gente. Vocês já viram, nós conversamos ainda há pouco, que pronomes e verbos vão ajudá-los a identificar a função predominante, certo? Pronomes e verbos predominantemente em primeira pessoa. Muito bem, você já sabe que é a função referencial. Desculpem-me, estou nervoso, né? Você percebeu aí que a voz do emissor aparece e o emissor tem a intenção de falar das suas sensações e tudo mais. Vamos lá para a questão. Nos textos, em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem. Opa, Maria Cláudia, como assim várias funções da linguagem? Exatamente, meus amores, tá? Em um texto, você pode ter 2, 3 funções de linguagem ao mesmo tempo. O importante é você observar o predomínio. Sempre haverá uma função de linguagem que predomina, olha só, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. Sempre vai haver uma função predominante. Como é que você observa isso? Com os elementos gramaticais, pronomes, verbos imperativos, vocativos, certo? Vamos lá. No fragmento da crônica Desabafo, a função de linguagem predominante é a emotiva. De novo, a questão prova para você qual é a função predominante. É a função emotiva, também chamada de expressiva. Aí ele quer que você justifique. A função emotiva, letra A, é provada porque o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. A intenção do emissor é falar sobre o código verbal, visual, sobre a gramática. B. A atitude do enunciador. Quem é o enunciador? É o emissor, é o remetente. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Quer dizer, interessa muito mais as atitudes e sentimentos do emissor do que realmente o assunto. Vamos lá? C. O interlocutor é o foco do enunciado. Opa! O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Ou seja, o emissor quer dar ênfase para o leitor, para as atitudes do receptor, será? Letra D. O referente, o assunto, é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. E letra E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação, ou seja, a intenção do emissor é manter um contato, uma comunicação, uma conversa, um diálogo. É isso? Perdão. Vamos lá então? Qual é a resposta? Já pensaram? Ok, letra B. Muito bem,
A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito, ou seja, o foco do emissor é ele mesmo, suas sensações, estou nervoso, estou zangado, certo? E lembre-se, são os elementos gramaticais de primeira, segunda ou terceira pessoa, os verbos no imperativo, as coisas que vão te ajudar a identificar a função, ok? Vamos lá para a terceira. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Vamos analisar o texto assim para a questão? Esse texto é objetivo ou subjetivo? O que é que vocês acham? Predominam verbos e pronomes em terceira pessoa e em primeira, terceira. Percebam que o emissor nem aparece no texto, em nenhum momento tem o eu, o nosso, né? Então, nós já percebemos no contexto do texto que ele é objetivo. E isso já te indica a função predominante, né? Terceira pessoa, objetividade. Lembra que tipo de função? Função referencial. Eu sei que você já decorou isso aí, né? Aí aqui a questão, ó, diferentemente da questão 1 e 2, que apresentaram pra gente, que mostraram pra gente qual é a função predominante e queria que você justificasse, a 3 ela é mais simples, eu acredito, ó, porque ela pediu para você identificar qual é a função predominante de linguagem e você já sabe que é a função referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Não tem a presença do leitor, em nenhum momento o emissor conversa com o leitor, ou dá ordem ou conselhos para o leitor, em nenhum momento o emissor fala dele mesmo, então percebemos que é a função referencial. Tudo bem? Finalizando nossa quarta questão, para esse treino das aulas 1 e 2, vamos lá. Um pequeno texto que eu acho lindo, gente, eu amo esse texto do Geraldo Vandré. Diz assim, ó, pequeno concerto que virou canção. Ah? Não há por que mentir ou esconder a dor que foi maior do que é capaz meu coração. Não, nem há por que seguir cantando só para explicar. Não vai nunca entender de amor quem nunca soube amar. Ah, eu vou voltar para mim, seguir sozinho assim, até me consumir ou consumir toda essa dor, até sentir de novo o coração capaz de amor. Ai, não é lindo, gente, ó. Geraldo Vandré, né, mostrando pra gente, cantando as dores de amar e as dores de se amar e a necessidade de se amar. Ai, eu amo esse texto. Vamos lá, então. Perceberam que é um poema pela estrutura, certo? Perceberam que há rimas, perceberam que está toda uma construção, um cuidado com rimas, com linguagens, com melodia. Vamos lá, então, para a questão. Na canção de Geraldo Vandré, tem-se a manifestação da função poética da linguagem. Função poética nós ainda não vimos, é uma função que vamos ver na aula 4. Lembre-se que eu dividi em 2 momentos o nosso estudo das funções de linguagem, né? Mas a função poética tem essa característica do cuidado com as palavras, das rimas, nós vamos ver isso na aula 4, tudo bem? Então vamos lá. A função poética da linguagem, que é percebida na elaboração artística e criativa da mensagem, por meio de combinações sonoras e rítmicas. Pela análise do texto, entretanto, percebe-se também a presença marcante da função emotiva ou expressiva. De novo, eu volto a chamar a atenção para vocês sobre isso, tá, meus amores? Em um texto, você pode encontrar mais de uma função de linguagem. Você sempre tem que observar as características gramaticais e estruturais para identificar a predominante. Aí ele apresenta para a gente que tem a função emotiva expressiva também, por meio da qual o emissor, vamos lá, o que é essa função emotiva expressiva? Letra A. Imprime à canção as marcas da sua atitude pessoal, seus sentimentos. B. Transmite informações objetivas sobre o tema. Será que a função expressiva tem a ver com objetividade? Letra C. Busca persuadir o receptor da canção a adotar um certo comportamento. Será que a intenção do texto é fazer com que o leitor haja, dar conselhos para o leitor? Será? Procura explicar a própria linguagem que utiliza para construir a canção. Ele quer explicar como fez o poema? Letra E. O objetivo é verificar ou fortalecer a eficiência da mensagem veiculada. Vamos lá? Função emotiva expressiva. Qual é a resposta? Letra A. Eu sei que você já decorou, né? Imprime à canção as marcas de sua atitude pessoal e seus sentimentos.
Tudo bem, meus amores? Essas 4 questões foram questões para vocês treinarem, para vocês pensarem, relembrarem, revisarem. E vamos lá! Na próxima aula nós temos as outras 3 funções de linguagem, metalinguística, poética e fática, para fecharmos então o ciclo 1. Tudo bem? Muito obrigada por estarem comigo, pela paciência. Saibam que estamos fazendo tudo isso com muito amor, com muito carinho, para te ajudar nessa caminhada, que eu sei que será de sucesso. Um beijo e até a próxima, meus amores.